Olá, amigos, estamos aqui para mais um estudo do Missionário da Luz e hoje vamos falar sobre o vampirismo, capítulo 4. Segundo deduziu os amigos encarnados, final do desenvolvimento mediúnico para eles foi muito escassa a realização dos trabalhos. Mesmo não se verificando no ambiente espiritual, onde enorme satisfação em todas as fisionomias, a começar o instrutor Alexandre, que ali se mostrava muito feliz, com mais de 2 horas de trabalho. Reaproximando de André, Alexandre falou: graças ao Senhor, tivemos uma noite feliz, muito trabalho contra o vampirismo. Amigos, o vampirismo são larvas do nosso próprio psiquismo, que permitimos nascer em nós, com os nossos vícios, com os nossos pensamentos, a nossa alimentação, abrimos brechas para eles. Não é, Marcos? Sentimentos inferiores de raiva, mágoa, ódio, o tipo de convivência em níveis inferiores de relacionamento, os vícios de qualquer variedade, né? A cólera, a raiva. Por um instante de raiva que você tem, você pode desenvolver no psiquismo esses micro-organismos invisíveis à matéria, né? Esses bacilos, né? Eles são psíquicos, fabricados pelo próprio psiquismo negativo. Eles são vampiros nesse sentido, que não corresponde àquele conceito de vampiresco daqui da Terra dos filmes. O contexto seria, determinado o conceito de vampiro, seria toda entidade ociosa que inevitavelmente se vale de outros. Por ser do psiquismo, ela estaria a qualquer momento sendo atacada a qualquer encarnado, né? Em qualquer momento não teria assim de ser só à noite como os vampiros do cinema, que saem do túmulo para sugar o sangue dos outros. É bem diferente, né? Então são procedimentos. Ele tem que, para ele atacar uma pessoa, ele tem que encontrar um substrato, um local adequado, uma predisposição daquele outro ser encarnado. Conclusão: nós abrimos essas portas para recebermos e muitas vezes até procuramos essas larvas psíquicas pelo tipo de convivência, pelo tipo de temperamento que nós possamos imprimir no nosso comportamento. Então é uma questão do vigiar. São invigilantes, geralmente assediados por essas larvas psíquicas. E elas também utilizam determinados órgãos, né? Elas têm uma preferência, como os micro-organismos físicos, bacterianos, bacilo de Koch, que prefere o pulmão, pneumococo pulmão, bacilo de Lowe, ele procura os intestinos, né? A hanseníase procura a pele, os nervos. Então eles têm uma predileção por determinados órgãos do corpo. Desta mesma forma, as larvas também minam o perispírito, e o que é o invólucro, né? O molde do corpo físico, que ele controla, que ele organiza, e que ele molda o corpo físico. E uma vez o perispírito sendo atacado por essas larvas, ele vai sofrer um processo de danos e ela vai refletir em cima do corpo físico automaticamente. É interessante que a gente começa a ver que no primeiro momento os médiuns que estavam ali para auxiliar no desenvolvimento,
eles estavam se queixando que eles estavam aptos ali a oferecer auxílio. E desde aquele momento Alexandre começa a esmiuçar o porquê de não estar 100% a utilização do aparelho mediúnico, da pessoa, do encarnado. Então ele começou a mostrar na íntegra ao André Luiz que, infelizmente, a maior parte dos erros, da má disponibilidade, de acesso da espiritualidade amiga ao encarnado vem da pessoa em si mesmo. E ele começa a mostrar o que esses excessos vão causando nos órgãos. E aí a gente chega nesse capítulo onde é mostrado que essas bactérias começam a minar todo o conjunto, através do meu pensamento, da minha mágoa, do meu ódio, do meu rancor. Então eu mino primeiro o meu espírito, e isso acaba refletindo no corpo físico da pessoa, onde eu tenho as minhas energias sugadas, como o vampirismo, pelas minhas próprias imperfeições. Então, olha que coisa que acaba sendo espantosa para todos nós. A gente começa a ver que a maior parte das nossas doenças, dos nossos desequilíbrios, das nossas desarmonias, são geradas microscopicamente em nosso organismo por nós mesmos, onde espíritos inferiores aproveitam essas energias para justamente infiltrar, sugar, desequilibrar, maltratar o nosso corpo. Então, primeiramente, o nosso lado espiritual é afetado, e isso com o tempo acaba minando o nosso corpo físico, material, gerando doenças, desequilíbrios, desarmonias. As energias são nitidamente vampirizadas, sugadas por essas forças inferiores. Não é mais ou menos isso, Antônio Carlos? Isso. Então, a origem das patologias psíquicas do espírito e do corpo físico, elas têm essa patogenia, essa forma de início, baseado exatamente nesse padrão de comportamento, a natureza do pensamento, dos sentimentos, né? Eles vão, a ação vai demonstrar uma atitude, a atitude vai demonstrar um pensamento, um sentimento, até aparecer a patologia. Vai minando o organismo, até aparecer a doença em si no corpo físico. Isso gera um grande espanto a André Luiz, que ele começa a ver a importância da conduta, a importância da disciplina do ser humano, da conduta, do equilíbrio, da postura do ser humano, onde ele mesmo acaba causando grandes interferências e males a si mesmo. E Alexandre vai mais. Ele fala assim: no campo infinitesimal, as revelações obedecem à mesma ordem surpreendente. André, meu amigo, as doenças psíquicas são muito mais deploráveis. A patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos: a cólera, a intemperância e os desvários do sexo, os excessos do sexo, os vícios, né? E aí, uma coisa interessante que ele colocou como exemplo, que eu gostei muito, ele coloca assim, como se o nosso corpo fosse um país celular, e cada célula
seria um cidadão. A doença é o atrito entre esses cidadãos causadas por interferências externas. Veja que legal esse exemplo colocado. A gente começa a ver que somos atingidos a níveis microscópicos, mas isso gera uma bola de neve. Quando eu vou ver, eu estou com uma doença gravíssima, que às vezes eu não tenho como corrigir. Por quê? Porque os meus excessos, as minhas vicissitudes, o meu desregramento acaba me levando a um local onde eu mesmo abri a porta para que aquela causa chegasse a um ponto que às vezes é irreversível. Isso confirma a lei de similitude, de atração no universo. O semelhante atrai o semelhante. Então, na realidade, como é colocado esse vampirismo, eu gostaria de ler para vocês. Na realidade, o indivíduo em si, ele abre uma brecha para que haja uma interferência, uma obsessão. Então, se está acontecendo isso, é porque eu estou disponibilizando a ação, a interferência de alguém em mim. Então, ele coloca assim: o vampirismo é uma entidade ociosa que se vale indevidamente das faculdades alheias àqueles que o homem dá guarida, que o homem aceita, seres ociosos que se acaba aproveitando do seu semelhante, esfola o seu semelhante, suga o seu semelhante. Então, na realidade, é eu que dou a brecha para que haja essa interferência, de início mínima, mas que com o tempo vai se agravando de uma maneira, e aí a gente vê o porquê daquele médium que não consegue na sua plenitude exercer sua mediunidade, porque vícios alcoólicos, que nem foi colocado no capítulo anterior. Então, sérios fatores, excesso de comida, vícios desregrados, que por falta de uma boa conduta, eu acabo dando brechas a imperfeições, interseções que me prejudicam. E eles ficam, como os médios terrenos nessa reunião, se queixavam muito dos espíritos por não ter a ajuda deles. Quando o instrutor Alexandre esmiuça por quê, né? Como eles poderiam ajudar um ser terreno que está tão comprometido com uma vibração que não é a deles, né? Então não seria, por que eles se queixam? Por que eles adoecem? Por que a humanidade adoece tanto por vampirismo, né? Que isso é milenarmente, né? Ela é reincidente, né? A humanidade toda é reincidente no Evangelho, né? A gente continua encarnando e fazendo os nossos erros sempre, né? Criando essa possibilidade. Então eles questionam por que as forças divinas, os irmãos superiores que controlam todo um processo de estar aqui na Terra, não intercedem. Aí o instrutor vem explicar, porque como eles não têm preparo, não estão preparados para ter a comunicação de alto nível, de alto padrão, eles não conseguem ajudar, se não existe essa disciplina de sintonia, essa sintonia fina. Fica difícil para eles. Ocorre muito no centro, quando os médios estão em alvoroço. Aí os mentores não conseguem, né, fazer a comunicação ser uma comunicação ostensiva, né, e autêntica, porque o médio está confuso, tumultua, né? O exemplo da água tumultuada, que a gente não vê o fundo da bacia,
Pois é, esperar a água serenar. Então, nós mesmos somos artífices, autores de tudo que é de bom e de ruim que a gente possa ter. Não existe nenhuma interferência do alto, dos bons espíritos, protegendo, não. O processo todo é você com você. Você que tem que despertar a espiritualidade, praticar o mais sublime dos sentimentos, que é o amor, a bondade, entende? Andar em equilíbrio com as energias do pensamento, dos sentimentos, entendeu? As palavras, a injeção de animosidade que você possa conduzir, vai abrir portas. Então você tem que ter tranquilidade, discernimento, carisma, disciplina, né? Para ter esse equilíbrio. Então aí está uma forma de você evitar o vampirismo. Quase sempre um corpo doente é sinal de uma mente enfermiça. Então daí a necessidade da disciplina que a Ellen colocou, orar e vigiar, uma boa conduta, da gente estar vendo os nossos excessos, porque isso vai minando o nosso organismo de uma forma que a gente às vezes nem percebe. E aí quando a gente vai ver, está num grau elevadíssimo, sem controle, gerando doenças ao nosso corpo. Então a gente acaba vendo que a importância desse esmiuçar para desvendar grandes coisas e desequilíbrios que acontecem conosco devido às nossas imperfeições, devido à nossa conduta desregrada, que a gente reclama muito da vida, reclama tudo, mas a gente não vê o que a gente pode fazer em relação à nossa conduta, ao nosso melhor pensamento, ao nosso melhor proceder. E infelizmente a gente se acha como vítima, mas quando é esmiuçado e mostrado para André Luiz, nós somos os causadores desses terríveis males que acontecem. Então, amigos, primeiramente a semeadura, depois a colheita. Então vamos semear coisas boas, vamos ter pensamentos salutares, vamos fazer a caridade, vamos pregar o amor, para depois colher frutos bons. Isso aí é uma máxima que deve se existir como um estado de ser, o comportamento desde a sua família, em casa, o tratamento no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, a boa educação, as condutas amorosas com todos. E isso vai gerando, quando você se comporta assim, você faz a resposta daquilo ser desse jeito, porque as condições vão gerar condições, porque você planta, você vai colher. Gente, interessante que ele coloca também no livro, que cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. Ou seja, nós que somos os responsáveis pelas as más sensações que nós mesmos passamos. Não é isso, meus amigos? Isso. Então, esse é um direcionamento que leva a como você evitar o vampirismo, porque ele é psíquico, é do psiquismo. Então você tem que conter os seus temperamentos, você tem que ter equilíbrio, equilíbrio com a mente, equilíbrio com as emoções, principalmente as emoções, que é das manifestações do ser humano, que é muito mal conduzidas, são as emoções, né? Ter disciplina com tudo. Mental, disciplina em tudo que você faz, mas é o equilíbrio disso, da mente com a alma, com o espírito, com os pensamentos e os sentimentos. Senão a gente acaba ficando à mercê de espíritos invisíveis que a gente nem sequer imagina. E isso é milenar na Terra. Que possamos rapidamente
olhar a nossa conduta e mudarmos para termos dias melhores em nosso futuro e dias mais saudáveis. É isso aí, amigos. Então vamos orar e vigiar, vamos começar a partir de hoje ter a disciplina em nossa vida, de tudo um pouco, mas sempre regrado, sempre com sabedoria, porque todos somos sábios, nós somos filhos de Deus e temos essa sabedoria, então vamos ter esse controle com a gente, com nós, para depois com o nosso próximo. Muito obrigado, estejam com a gente, conosco, no nosso canal, compartilhem, dêem um like. Eu, a Ellen e o Dr. Antônio Carlos estaremos aqui na próxima oportunidade conversando com vocês no capítulo 5.